Bom dia, meus jovens amigos do primeiro ano. Estou eu aqui de volta para que nós juntos continuemos o nosso trabalho sobre física, ok? E a aula de hoje vai tratar de impulso e quantidade de movimento. É o que nós vamos estudar hoje, impulso e quantidade de movimento. Uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia. Quando você chuta uma bola, você aplica um impulso na bola e ela adquire um movimento. As palavras impulso e movimento andam juntas, tá bom? Quando um jogador de vôlei faz o saque, tá certo? Ele aplica o impulso na bola e a bola ganha movimento. Então, quando um carro em movimento se choca com o outro parado, o carro parado recebe o impulso e ganha movimento. Então, impulso e movimento são duas palavras que andam sempre juntas, né? Então, vejamos aqui o início do nosso trabalho. Então, repare, para estudar os conceitos de impulso e quantidade de movimento, vamos imaginar uma partida de tênis e concentrar nossa atenção no momento em que o jogador bate o saque. Vejamos, olha aí a figura, né? Na hora em que o saque inicia, né? A raquete, né? No momento do saque, a raquete choca-se com a bola e aplica nela uma força F, esse vetor vermelho aí saindo da bola, né? A raquete choca-se com a bola e aplica nela uma força F, que impulsiona a bola durante um intervalo de tempo muito pequeno. Realmente, mal a raquete bate na bola, a bola já está saindo. Então, o tempo de contato raquete e bola é realmente muito pequeno. Bateu, saiu. Muito pequeno o intervalo aí de tempo desse contato raquete e bola. Bom, por outro lado, tá certo? A bola vai abandonar a raquete. Então vemos essa segunda figura aí, olhando a segunda figura, né? Quando a força anula-se, aquela força que passou a agir na bola no momento do choque, quando esta força anula-se, a bola abandona a raquete com a velocidade V. Tá certo? Agora vamos para o conceito de impulso. Então, impulso da força F. Olha aí a fórmula para calcular o impulso. O módulo do impulso, letra I, é o produto da força pelo tempo de contato entre a bola e a raquete, né? O módulo do impulso. Impulso é letra I, igual a F delta T. O módulo da força vezes o tempo de contato. A unidade de impulso, unidade de força é Newton, unidade de tempo é segundos. Então, Newton segundos é a unidade de impulso. A observação aqui é que o impulso é um vetor e tem a mesma orientação da força, tá? Então, o impulso é um vetor e tem a mesma orientação da força. Então, o impulso tem a orientação da força, que é esse vetor do lado esquerdo aqui. Se a força for para a direita, o impulso é para a direita. Se a força for para a esquerda, o impulso é para a esquerda. Tá certo? Muito bem. Em seguida, vamos ver o conceito de quantidade de movimento que a bola vai adquirir, né? Vamos ver qual é a quantidade de movimento que a bola adquire. A quantidade de movimento é pela letra Q. É representado pela letra Q, Q de quantidade. Então, a quantidade de movimento é o produto da massa da bola pela velocidade que ela adquiriu no final do saque, né? É o produto da massa da bola pela velocidade que ela adquiriu ao final do saque. Muito bem. Então, a unidade da quantidade de movimento, a unidade de massa é quilograma, a unidade de velocidade é metros por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Tá certo? Muito bom, né? O módulo da quantidade de movimento é mv, massa vezes velocidade. A unidade, quilograma vezes metro por segundo. Observação, a quantidade de movimento também é um vetor que tem a mesma orientação, a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, ok? Se a velocidade fosse para a esquerda, a quantidade de movimento também seria para a esquerda, tá certo? Mas vamos lá. Vejamos agora o terceiro item dessa nossa aula
sobre impulso e quantidade de movimento. Teorema do impulso. Vamos ver o teorema do impulso. Vocês estão vendo aí uma figura, né? Um carrinho empurrado por uma força F, M é a massa do carrinho, tá certo? E nós queremos analisar esse movimento entre dois instantes, T1 e T2, né? É um carrinho impulsionado por uma força F. Então vamos lá. A força resultante F é igual ao produto da massa pela aceleração. Aí é a segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton, a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Mas a aceleração é ΔV sobre ΔT. Aí eu já substituí lá no valor da força, né? Substituí o A por ΔV sobre ΔT. Mas agora eu vou fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então o ΔT que estava dividindo do lado direito passa para a esquerda, ficamos com essa terceira equação aí. F vezes ΔT é igual a M vezes ΔV. Lembre que ΔV é a variação de velocidade, viu? É a velocidade final menos a velocidade inicial, né? ΔV é a variação de velocidade. Velocidade final menos a inicial. Então a fórmula vai ficar F vezes ΔT é exatamente F vezes ΔT é o impulso da resultante, né? F vezes ΔT a gente viu agora, força vezes tempo, é o impulso da resultante. E do lado direito da equação, M vezes V é a quantidade de movimento final, menos M vezes V0, que é a quantidade de movimento inicial. Ok? Então está aí, né? M vezes V é a quantidade de movimento final, que massa, velocidade é a quantidade de movimento, menos MV0. MV0 é a quantidade de movimento inicial, que eu chamei QF, a final, QI é inicial. Portanto, finalizando, eu tenho que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. É a quantidade de movimento final, que é o MV, menos a quantidade de movimento inicial, que é o MV0. O impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Ok? Pronto, esse é o teorema do impulso. O impulso da força resultante que age sobre um corpo, pode ser aquela força que estava agindo na bola de tênis, pode ser aquela. O impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Eis aí o teorema do impulso que nós vamos aplicar hoje, tá certo? Nos exercícios sobre impulso, não é? Muito bem. Olha aí o resultado, o impulso da resultante, da força resultante, né? Aquela força F, o impulso da resultante no intervalo de tempo é igual à variação de quantidade de movimento no mesmo intervalo de tempo, né? É igual à variação da quantidade de movimento referida a esse mesmo intervalo de tempo, claro. Vejamos então agora o gráfico força versus tempo, né? Como é que eu vou calcular o impulso quando eu tiver um gráfico, tá certo? Força versus tempo. Repare bem, está aí o gráfico, ó. Eu tenho uma força age num corpo, tá certo? Se a força que age no corpo tiver uma intensidade variável, ó, a força aí crescendo, ó, crescendo no tempo, tá certo? Aí tem o gráfico aí do impulso, aliás, da força versus tempo. Se você quiser calcular o impulso, basta calcular o valor da área. O impulso é igual à área. O impulso é igual à área, né? No caso aí seria a área de um trapézio, né? Seria a área de um trapézio. Mas de um problema para outro essa área vai mudar. Agora é trapézio, na outra seria um triângulo, pode ser um retângulo, né? Então, o fato é que o impulso vai ser igual à área. Então, o impulso da força F é numericamente igual à área. Tá bom? Nós vamos ter hoje, nesta aula, exercícios em que nós temos que usar essa conclusão aí, que o impulso é igual à área. Vejamos agora o exercício de número 1, tá? Na nossa aula. Diz: uma esfera se move sobre uma superfície horizontal sem atrito.
Num dado instante, a energia cinética da esfera vale 20 joules. A energia cinética, 20 joules. E a quantidade de movimento, 20 newtons por segundo. Né? Quantidade de movimento, 20 newtons segundo. E a energia cinética, 20 joules. Numericamente são iguais. Eu estou nesse problema aí, não vai acontecer sempre. Claro que não. Mas nesse problema, a energia cinética e a quantidade de movimento tem o mesmo valor numérico, 20. Não é que isso vá sempre acontecer, mas está acontecendo. Então, nessas condições, é correto afirmar que a letra A, B e C, ele quer a velocidade. Na letra D e na letra E, ele quer a massa. Então, vamos ver como é que a gente vai conduzir a solução dessa questão. Vamos ver a solução. Então, veja bem, energia cinética. A fórmula de energia cinética, vocês estão lembrados. mv² sobre 2, igual a 20 joules que ele deu. Agora, e a quantidade de movimento? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, mv, também 20 joules. Não é 20 joules. Aí tem um erro, não é 20 joules, é 20 quilogramas vezes metro por segundo. Né? Tem um errozinho aqui, Q igual a mv. Não é 20 joules, não. 20 joules é energia cinética. Esses joules aí deve ser trocado por quilograma vezes metro por segundo, que é a unidade de quantidade de movimento. Se você olhar lá no enunciado, é 20 quilogramas vezes metros por segundo. Tudo bem. Mas isso vocês vão verificar, né? Troca esses joules aí da quantidade de movimento, mv, troca os joules por quilograma vezes metro por segundo. Então vamos lá. Ora, como os números são iguais, o número da energia cinética, 20, o número da quantidade de movimento, 20, então são iguais. EC igual a Q. EC igual a Q. Então, EC é mv² sobre 2, Q é mv. Eu cortei o V do lado direito com o V² do lado esquerdo, né? Fizemos o corte ali, e tiramos o valor de V. V igual a 2 metros por segundo. Então, tá certo? A velocidade do corpo que adquiriu essa quantidade de movimento, né, é 2 metros por segundo. Ora, vamos voltar para a equação da quantidade de movimento e calcular a massa. Quantidade de movimento, 20, igual a massa vezes V. Mas o V a gente determinou agora que é 2. Quantidade de movimento foi dada, 20. 20 kg vezes metro por segundo. Igual, massa vezes velocidade. A massa eu não sei, a velocidade eu calculei agora, 2. Tirando o valor da massa, né, 20 dividido por 2, 10 kg, tá certo? E esse resultado indica que essa questão tem para a resposta a letra E. A letra E responde à primeira questão sobre impulso e quantidade de movimento. Né? Ok, pessoal? Tudo bem? Visto isso, né? Vocês agora vão ler o enunciado da questão número 2. Diz aí, na cobrança de um pênalti em um jogo de futebol, a bola, que está inicialmente em repouso na marca do pênalti, sai com velocidade de 20 metros por segundo imediatamente após ser chutada pelo jogador. O jogador chutou a bola. Ela saiu com a velocidade de 20 metros por segundo, imediatamente após o chute. É um intervalo de tempo muito curtinho. A massa da bola é 0,45 kg e o tempo de contato entre o pé e a bola é de 0,25 segundos. Um segundo já é pouco tempo, imagine 0,25. Realmente o tempo de contato pé-bola é muito pequeno. 0,25 segundos. Ele quer que você determine a força que o pé do jogador aplicou na bola, né? A força que o pé do jogador aplica na bola. Então vamos ver. Está aí a situação do pênalti, né? A bola parada na marca do pênalti, o jogador esperando a autorização do juiz para poder bater o pênalti. Bom, então veja. O teorema do impulso. O impulso da força que o pé vai aplicar na bola, né? O impulso daquela força, o impulso da força resultante é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Esse é o teorema do impulso, né? O impulso da força que o jogador vai aplicar na bola é
é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final é mv e a quantidade de movimento inicial é mv0, né? Porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Quantidade final mv, quantidade inicial mv0, tá? Então, o m 0,45, tem os dados aí acima, você está vendo os dados, 0,45 vezes a velocidade final 20, né? Quantidade de movimento final mv, 0,45 vezes 20 menos a inicial, menos mv0. Mas o V0 é zero, porque a bola estava em repouso. É 0,45 vezes 0, vai dar zero. 0,45 vezes 0 vai dar zero, né? Porque a bola estava em repouso inicialmente. Então a velocidade inicial é zero. Aí quando a gente faz as contas, a gente chega a um impulso. O impulso da força que o pé aplicou na bola vale 9 newtons segundo, né? 9 newtons segundo. Então, muito bem, 9 newtons segundos. Agora, vamos aplicar o teorema do impulso, que nós escrevemos no início da questão, né? O impulso, como é que se calcula o impulso? O impulso é o produto da força vezes tempo. O impulso é o produto da força vezes o tempo. Mas o impulso já foi calculado, deu 9. O impulso já foi calculado, deu 9. Igual a força vezes o tempo. O tempo é 0,25. O tempo é 0,25. Então, tirando o valor da força, 9 dividido por 0,25 dá o resultado, tá certo? 36. Eu queria que vocês voltassem um pouquinho para essa linha que tem impulso, I é igual a F delta T, né? O impulso deu 9. A força eu quero achar. Esse 0,5 aqui não é 0,5 não, viu? É 0,25 pelos dados. Olhe para os dados. O tempo é 0,25 e não 0,5 como está aqui. Quando você tirar o valor da força, 9 dividido por 0,25 dá igual a 36, indicando como resposta a letra D de dado, tá certo? A letra D de dado é a resposta da questão, ok? Muito bem, gente. A questão 2 está aí resolvida, né? Nós aí usamos o teorema do impulso, tá certo? Quer dizer, usamos a fórmula de impulso e também a fórmula de quantidade de movimento. As duas entraram aí, né, no teorema do impulso. Só que eu avisei a vocês que nessa formulazinha aí, que tem F igual... Não, que tem I igual a F delta T, logo depois vem 9 igual a F vezes 0,5. Não é 0,5 porque o intervalo de tempo é 0,25. Né? Aí depois está corrigido aí. Então, encontramos a resposta. Vamos ver agora o exercício de número 3. Número 3. Sobre um carrinho de supermercado de massa igual a 20 kg, inicialmente em repouso, o carrinho de supermercado está em repouso, e sobre ele vai atuar uma força resultante variável com o tempo, conforme o gráfico abaixo. Você tem um carrinho aí de supermercado. A massa total do carrinho lá, com compra, com tudo, 20 kg. Ele está em repouso. Você aplica uma força e vai empurrando o carrinho, mas a força é variável. Você aplica uma força, ela vai aumentando, depois você vai diminuindo até ela se anular. Então a força varia, de acordo com esse gráfico aí. Tá bom? Ele quer o módulo da velocidade final adquirida pelo carrinho. Então, nessa questão, tá certo? Nós vamos fazer o seguinte. Olha, tá aí o gráfico, né? Tá aí o carrinho com massa igual a 20, sendo empurrado pela força F. A velocidade inicial é 0 e a velocidade final é 20. Tá certo? Ele diz isso no enunciado, né? A velocidade inicial é 0 e a velocidade final... Não, a velocidade final ele quer determinar. A velocidade final não é 20. A velocidade final é o que
é o que o problema propõe que a gente solucione, tá certo? Que a gente encontre o valor. Então, nos dados aqui, V0 é 0, mas o V final não é 20, o V final é interrogação. Então, aí o V final não é 20, não. O V final é o que a gente quer achar. É o X do problema, é a incógnita do problema. Então, vejamos. Então, primeiro, o impulso é igual à área, né? Quando tem o gráfico força-tempo, o impulso é igual à área. Calculando essa área, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, dá 500. Né? Então, o impulso dá 500 newton segundos, dá 500, tá certo? O impulso é esse aí. Agora, quando você aplica o teorema do impulso, o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Aplicando, a quantidade de movimento final é m vezes v. M é 20, que é a massa, e v é desconhecido. Lá na figura a gente botou v igual a 20, mas está errado aquilo ali, o v é desconhecido. Então, m vezes v, massa 20, vezes o v que eu não conheço. Agora, a quantidade de movimento inicial é m vezes 0, porque a velocidade inicial do carrinho é 0. Então não vai ter quantidade de movimento inicial, porque m vezes 0 vai dar 0. Quando substituir, o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Lembrando que o impulso é igual à área e já foi calculada. Quando substitui, 500 é igual a 20 menos 0. Tá? Então, resolvendo, 500 dá 50 dividido por 2, 25 metros por segundo. Isso responde à questão e a resposta é a letra E.